querendo falar algumas coisas interessantes. Essa semana vi uma coisa muito legal que me chamou muito a atenção, foi a questão do pastor Caio Fábio. Não sei se vocês conhecem ele, né? É um pastor evangélico, né? Mas com uma visão completamente diferente dos pastores evangélicos, né? É um cara que tem uma visão bastante democrática, bastante ampla da vida, sem preconceitos, né? Sem essas coisas que os evangélicos mais radicais têm, né? De ser contra isso, contra aquilo, né? Ele fala muito abertamente sobre todos os tipos de assunto. Ele tem uma visão totalmente cultural sobre as coisas, muito além de ser pastor. Ele vai muito mais a fundo na história, né? E por isso ele é um cara livre de preconceitos, né? De preconceitos, livre de racismo, né? Não é contra nenhum tipo de religião, por exemplo, não tem preconceito religioso contra as religiões de afrodescendentes, né? Ou brasileiras, afro-brasileiras, enfim, de raiz africana ou matriz africana, como falam, né? Não tem nenhum tipo de preconceito contra homossexuais, né? Então, ele fala sempre que Jesus, né, é um cara que viveu no meio dos excluídos, né? Jesus era um cara que falava com prostitutas, que falava com todas as pessoas, inclusive no meio de pessoas que hoje, por exemplo, perguntaram para ele outro dia sobre a questão da droga, né? Sobre a questão da maconha, sobre a questão do uso de álcool e etc, etc. E ele tem uma visão totalmente diferente, aberta, uma mente totalmente aberta. Seria realmente ser o tipo de pastor que eu seguiria. Por quê? Porque ele está livre de preconceitos, né? Ele está totalmente aberto à discussão. Só que ele tem uma cultura muito forte, uma cultura muito grande, tá? Ele leu muito, ele é muito bem informado, né? E é um intelectual, gente. Então, essa semana apareceu aí no TikTok, se não me engano, as pessoas acharam que ele estava pedindo dinheiro, né? Ele dizendo que não tinha R$ 50 na conta dele, que ele não estava conseguindo pagar já a segunda conta de luz da casa dele e tal, que iam cortar de novo e coisa e tal, né? Isso gerou uma polêmica grande, assim, as pessoas achando que ele estava pobre, que estava falido, né? E pessoas já se ocupando de fazer, né, uma conta Pix para ele, para ajudá-lo, para contribuir com ele, né? Na realidade, ele estava pedindo dinheiro para uma pessoa que estava sem ter o que comer em casa, né? E isso me fez refletir, né, a honestidade, né? A honestidade das pessoas é uma coisa grandiosa, né? Porque mesmo que ele não estivesse, ele disse que ele não estava, depois ele se retratou sobre isso, né? Ele disse que ele não estava, ele estava naquele momento ali sem dinheiro para ajudar aquela pessoa e coisa e tal, mas que Deus sempre ajuda ele, né? E que ele consegue sempre sair numa boa das coisas, mas que realmente ele não é um milionário, né? Ele não é dono de redes de TV no mundo inteiro, né? Ele não é dono de emissoras, não tem milhões de igrejas por aí, né? Que fazem arrecadação, né, diária para ele, né? E, então, assim, ele é uma pessoa honesta, né? E vive com a honestidade, né? Então, pessoal, pensando nisso também, eu agora, assim, não sei porquê, eu resolvi abrir aqui, ó, já fui espírita, mas não sou mais. Eu estava lendo aqui o Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E o que me caiu aqui sobre o Evangelho, tá? Página 291 do Evangelho está dizendo assim, a desigualdade das riquezas, né? E aqui fala assim, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes,
ativos e laboriosos para adquirir, deixa eu ver, eu mudei a página para adquirir, tá? Nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade de caracteres e de aptidões, das aptidões. Ou seja, você pega a mesma quantia de dinheiro e dá para todas as pessoas, logo vai haver de novo uma desigualdade social, né? Então, e aí, que supondo possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que admitido desse ela a cada um necessário. Já não seria um aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis, se Deus a concentra em certos pontos. É para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Ele está dizendo aqui, pessoal, tá, que se você der dinheiro igual, se houvesse uma divisão igual a todos, tá, essa divisão logo seria desigual, né? Ou logo ficaria desigual, porque as pessoas, tá, não saberiam aproveitar ou não saberiam administrar da mesma forma, né? E o que haveria se todos ganhassem, né, as coisas de graça, ou seja, se todos ganhassem iguais, não haveriam esforços e não haveria progresso da humanidade. É uma visão capitalista? É uma visão capitalista. É uma visão contrária aos meus amigos socialistas, totalmente, né? É uma visão solta, né? Sem um poder de Estado, por exemplo, ou alguma coisa assim, tá? Mas eu quero saber se vocês concordam com o livro Espírita, né? Com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? Sobre essa parte da desigualdade das riquezas, né? Que ele diz que há um problema que se procura resolver, mas a primeira questão que se apresenta é essa, né? Porque não são todos iguais financeiramente, né? Não são por uma razão simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, previdentes para conservar, certo? Então, será que é verdade? Se você concorda com isso, pessoal, você acha que as pessoas se ganhassem da mesma forma, igualmente, o mesmo valor, fosse distribuída a riqueza para todos da mesma forma, logo nós estaríamos em desequilíbrio de novo, né? Logo, teriam aqueles que não saberiam administrar, teriam aqueles que não saberiam conservar, né? Que não seriam laboriosos o suficiente para adquirir ou continuar tendo, tá, Guilhermina? Você que entrou aí, eu comecei falando sobre o pastor Caio Fábio, pessoal, tá? Sobre a situação lá que comentaram, depois ele mesmo disse que não é bem assim, né? Ele estava tentando ajudar uma irmã que estava pedindo dinheiro, né? Quando ele alegou que não tinha nem 50 reais aquele dia. Falei sobre ele, falei sobre sua capacidade, sua visão, e acabei caindo aqui no Espiritismo, Guilhermina Tanicado, minha amiga, minha grande guru de Porto Alegre, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá, de Allan Kardec, tá? Para você que chegou agora, eu vou ler de novo. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão, segundo o Evangelho, tá, de Allan Kardec, tá? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E, aliás, o ponto de vista matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição,
o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade de caracteres e das aptidões que, supondo possível e durável, tendo a cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. O que você acha, Gui? Você concorda com isso? Ju Boeira, que você que entrou aí. Fernandinha lá, tá lá na praia, né, Fernandinha? O que vocês acham? Vocês acham que realmente isso, nessa visão do Evangelho, né, do Espiritismo, tá? Realmente, né, se fosse distribuída toda a riqueza do mundo e de forma igual a todos, né, ela seria mínima, talvez fosse, não sei, tá? Hoje não se sabe, mas é claro que isso impediria talvez a ambição, o progresso de muitos, não de todos, claro, não sendo preconceituoso, tá? Eu acho que as pessoas progridem muito, não é só pelo dinheiro, o que vocês acham? As pessoas progridem também por querer ir além, querer que a sua mente, o seu espírito, né, a sua capacidade de conhecer o mundo, né, a sua ambição intelectual também é grande, entendeu? Não é só para ficar rico, certo? Que a gente deixaria de se interessar, mas eu considero uma visão um pouco rasa dessa questão aqui, mas é claro assim, ó, aqui também, né, nem todo mundo, tá, tem inteligência, é laborioso, como se diz aqui, tá, para poder conservar, né, essa riqueza, entendeu? Eu acho que Deus não deu realmente inteligência para todos, né? Para uns ficarem ricos e outros pobres, né? Existem outras leis, existem outras coisas por trás disso, né? Dessa leitura, né? Existe a questão kármica, né? De você, só que aqui ele está falando só dessa vida, né? Ele não está se referindo a vidas passadas, né? Ele está dizendo que nessa vida aqui, nessa vida atual, né? Se todos ganhassem a mesma coisa e fosse dividido todas as riquezas do mundo de forma igual, primeiro ele acha que seria raso essa quantia, não seria suficiente, e segundo que nem todos seriam laboriosos, ou seja, trabalhariam o suficiente, administrariam o suficiente, né, para poder manter, né, essa riqueza, né, que logo a desigualdade social aconteceria novamente, né? Logo estariam alguns com mais e outros com menos, né? Então não existe essa coisa de você querer que todos sejam iguais em termos financeiros também, entendeu? Mas voltando ao Caio Fábio, né? Ao pastor Caio Fábio, tá? Eu admiro muito ele, assim, né? Não sou evangélico, obviamente, né? Mas eu gostaria que a religião, que os religiosos do mundo, né, tivessem a mente aberta, né? Porque o que eu penso da religião, eu deixo os comentários de vocês aí. O que eu penso da religião é o seguinte, pessoal. Cada um tenta, através dessa instituição que funda, né, o homem em determinado momento funda aquela religião, tenta se apropriar de Deus para si, né? Cada religião quer que seu Deus seja melhor, né, do que o outro Deus de outra religião, né? A Guilhermina está me falando aqui, minha guru, grande beijo, Gui, tenho saudade de você. Comecei meu caminho há alguns anos estudando esse livro. Com certeza, é um livro que nos permite refletir, que nos permite entender o mundo, que nos permite entender a vida. E o que não está escrito também é interessante, como eu catei aqui coisas que estavam além da leitura, né? Que são as nossas conclusões sobre isso, né, Gui? Isso que é interessante, né? É interessante a gente tá falando sobre isso, né? Eu acho muito linda a religião espírita, muito linda o conceito espírita, né? Embora acho que ainda faltem complementos, né? Faltem mais conceitos, mais coisas aí a serem pesquisadas sobre o próprio espírito, né? Sobre a própria alma, sobre a existência espiritual em outra vida, né? Eu acho que isso ainda tem que se
aprofundar muito mais, né? E que não deveria ser só um conceito católico, porque eu vejo no Espiritismo muito catolicismo, tá? Saúde, vamos tomar um pouquinho d'água. Né, Andréia? Andréia Boeira, grande abraço, Andréia. Andréia, filha da minha grande vó de santa, vó Isabel, que eu amo muito, que eu adoro muito, tá? Uma energia espiritual de Iemanjá muito linda, tá bom? Assim, pessoal, o Espiritismo, na minha opinião, tá? Ele, eu já li esse livro todo também, tá? Porque um mago precisa saber de todas as religiões, né? Ele precisa utilizar, em algum momento da vida dele, ou em todos os momentos da vida dele, ele precisa utilizar conteúdo, ele precisa utilizar leituras, ele precisa ter conceitos, né? De budismo, de kardecismo, de umbanda, né? Das tribos amazônicas, né? Nós somos um país ameríndio, né? Para quem não sabe o que é ameríndio, nós somos a América indígena, né? Então, aqui está muita coisa que a gente não sabe, tá? Lá dentro da floresta tem muita coisa que a gente nem imagina que aconteça e que exista, né? Então, basta você olhar para o lado da pagelança, né? Daquela coisa fechada, né? Que eles estão ali, ó, né? É um conhecimento que pouca gente sabe, que pouca gente consegue penetrar nesse mundo deles, né? O que o pessoal conhece de religião indígena, né? Vamos lá, religião indígena brasileira. Conhece o quê? Tem gente que bebe o ayahuasca e acha que é xamã, entendeu? Tá? Sabe? Eu acho que não é por aí. Não é só beber o ayahuasca para se chapar, que tem gente que acha que vai se chapar bebendo o ayahuasca, né? Quando na realidade é uma vida espiritual extremamente forte, né? Que vai te auxiliar em muita coisa, eu já bebi muitas vezes, tá? E é sempre com um cunho espiritual, né? Tem muita gente que tem um conceito totalmente virado, errado sobre o ayahuasca, né? E até eu acredito que o ayahuasca faça sucesso entre os jovens, porque desperta essa curiosidade, muitas vezes, dessa ideia, né? De droga, sabe? Essa ideia de droga, o que não é, tá certo? Então, já vamos deixar claro, né, antes que alguém diga que eu disse que o ayahuasca é uma bebida de drogado, né? Nada a ver, tá bom? Mas a religião indígena ela vai muito além, essas religiões, né, de tribos autóctones lá do meio da floresta amazônica, enfim, inclusive as outras religiões da América do Norte, do Canadá, né, dos primitivos, tá, que estavam lá. Elas têm esse convívio, esse conhecimento que nós hoje estamos transformando, passando para um conhecimento tecnológico, mas não estamos conhecendo o solo, né? Não estamos conhecendo a terra que a gente pisa, né? A gente não sabe para que serve uma erva, né? Não serve para que serve uma planta ali que está ali na nossa frente, que pode nos curar muitas vezes, né? A gente não percebe as dimensões espirituais que estão em volta, por quê? Por causa do barulho dos carros, por causa da poluição sonora, da poluição mesmo do ar, né? Então, a gente está aqui meio perdido, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essas conexões de novo, de volta, né? Para isso, o xamanismo é muito interessante, né? Então, como eu disse, o xamanismo não é beber o ayahuasca, pessoal. Não é beber o ayahuasca, tá? E estou costurando tudo, não sei se vocês perceberam, tô fazendo uma costura muito louca aqui, tá? De espiritismo com religiões pentecostais, neopentecostais, né? E xamanismo, certo? Na realidade, as religiões evangélicas, as religiões que surgiram, tá? Com o protestantismo, com o Martim Lutero, né? Elas surgem para o homem começar a se libertar, né, dessa prisão que a Igreja Católica fez na mente das pessoas, no corpo e na alma das pessoas. A Igreja Católica era dona da tua cabeça, dona do teu corpo, tá? E se dizia dona da tua alma, né?
Então ela não permitia o homem pensar por si só, ela não permitia que a humanidade evoluísse, que o homem se conhecesse, né? Ele só poderia ler a Bíblia, todos os outros livros eram considerados profanos, né? Eram considerados pagãos, né? Então eles eram queimados às vezes, junto com as pessoas, os próprios donos dos livros, né? Na rua, no meio da rua, né? Eles invadiam a tua casa, pegavam os teus livros, isso é a index, né? Da Igreja Católica. Index quer dizer lista dos livros proibidos, né? Eles invadiam para quê, pessoal? Para que você não lesse. Você não lendo, você não questiona, você não aprende a pensar por si só, tá? Então hoje, o que está vendo, né, Guilhermina? O que está vendo com a gente, né? Nós estamos criando as nossas próprias religiosidades. A gente, como eu pego conceitos de todas as religiões que eu já estudei, que já passei por algumas, né? Eu já fui católico, fui batizado dentro de uma igreja católica, né? Eu já fui espírita quando adolescente, tá? Frequentei muita mesa branca, tá? Eu já li esse livro aqui de cabo a rabo, certo? Depois eu comecei a conhecer a Umbanda, me tornei um bandista, né? Tenho um preto velho pronto já há não sei quantos anos, tenho um Exu pronto há não sei quantos anos, tá? Já trabalhei com os meus caboclos, né? Só não passei pela nação ainda. A nação ainda já dei uma introduzida, mas não fui a fundo ainda, né? Mas estudei profundamente depois o budismo, né? Tive uma fase que eu raspei o cabelo completamente, tá? Que eu meditava todas as manhãs, né? E que eu consegui ver 3 vidas passadas minhas através dessas meditações, né? Muito interessante, tá? Depois conheci o meu mestre xamã espiritual, meu guia espiritual chamado Olhos de Águia, tá? Que é um guia xamã que eu recebo, eu trabalho com ele às vezes, para promover algumas curas, né? E as curas do xamanismo são as curas através do amor, né, pessoal? Tá? É uma energia de amor que eu trabalho, né? E ele emana amor para as pessoas e as pessoas se curam. Uma pessoa que é colocada no colo muitas vezes e vai fazer um renascimento, ela faz uma regressão automática do útero da mãe quando o bebê, tá? E ela volta de repente a receber a energia do amor que ela não recebeu na infância, na adolescência, por essa energia que esse xamã transpira quando vem, tá? Ele cura as pessoas choram, as pessoas se emocionam, as pessoas regridem, as pessoas fazem, como eu já falei, regressão, tá? E, né, a gente entra nesse caminho de novo, a gente regressa e volta tudo de novo e começa tudo de novo, só que agora, por exemplo, com amor, né? Tá? A Guilhermina está dizendo aqui, ó, somos buscadores de nós mesmos. Com certeza, Gui, é o que a gente faz, né? É o que a gente faz, a gente está aqui agora buscando a nós próprios, tá? A gente está, pela primeira vez a humanidade está tendo a liberdade de escolher. Você pode nascer, ser batizado na Igreja Católica, né? Mas depois você escolhe o teu caminho, tá? Pode ser católico, pode. Você optou ser católico de novo, volta a ser católico, mas é o teu caminho, tu escolheu isso, tu não é obrigado, né? Tu não é ameaçado de ir para uma fogueira, tá? Se você não se tornar católico, né? Então, pessoal, Deus, ele nunca disse para ninguém se enquadrar em nada, né? Se enquadrar em religiões, em instituições religiosas, tá? Quem falou isso foi a Igreja Católica primeiro, né? Não foi Deus, não foi Jesus, tá? Foi a Igreja Católica, foram os homens que resolveram. Então vamos criar uma instituição com leis, com normas, né? E com normas extremamente radicais, extremamente agressivas, né? Antidemocráticas, já que está muito em moda essa fala aí, né, antidemocrática,
tá? Então, mas, e aí então surgem homens que eu considero o pastor Caio Fado, por exemplo, que é o comentário da semana, né, que ele disse lá no TikTok que não tinha R$ 50 para ajudar uma pessoa e que a conta da luz dele estava para ser cortada, né? Depois eu já falei, né? Depois ele aparece, diz que não é bem assim a história e tal. Mas o que acontece, pessoal, é que ele também é um pastor, né, que está desgarrado de igrejas evangélicas, né? Porque ele fala a verdade, né? Ele não está doutrinando ninguém de acordo com a doutrina que alguém inventou, entendeu? Ele quer que as pessoas percebam a verdade, mas só, a única coisa que ele quer é que as pessoas estejam em Cristo, né? No caso dele, ele quer isso, né? Ele quer que as pessoas tenham Deus dentro de si, só isso, tá? Claro que existe o conceito da Bíblia, existe todas as coisas que ele também cita, né? Mas ele é um homem livre, tá? E a liberdade fez com que ele fosse também excluído, né? A liberdade fez com que ele perdesse sua igreja, talvez, ficasse um pouco desgarrado dessas igrejas materialistas, né? Dessas igrejas que abrem um templo para ganhar dinheiro, né? Não é para pregar nada, é para ganhar dinheiro, tá? É claro que o dinheiro hoje é fundamental para nós, né? Ninguém faz nada sem dinheiro, porque tudo é muito caro, gente, tá? Tudo está muito caro, tá? Então, parece que até assim existe cada vez mais uma eliminação do capitalismo automática, assim, vamos subir cada vez mais o preço de tudo para ver quem é que aguenta no final, né? Para ver quem é que sobrevive mesmo, quem é que não vai morrer de fome, né? Quem é que não vai morar embaixo da ponte antes, né? Então, isso também é cruel da gente pensar, né, Gui? Né, Andréia, o que você acha disso aí, pessoal? Dá uma força aí, vá, manda teus comentários, tá? Eu adoro estar aqui, pessoal, adoro estar aqui, adoro conviver com isso, falar um pouco, né? Eu estava sugerindo uma série de livros aí, há pouco tempo atrás, né? Sobre iniciação, né? E tem um livro que eu estou até com ele aqui agora, aqui também, ó, que é O Queijos Vermes, de Carlo Ginzburg. Eu já falei sobre esse livro aqui, tá? O Queijos Vermes, de Carlo Ginzburg, tá? É a história de um Menóquio, né? De um ferreiro, se não me engano, tá? Acho que é século XV, tá? Que ele foi condenado à Santa Inquisição, foi preso, torturado, blá, 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 porque ele tinha leituras de lugares, tinha conhecimentos, tá? Que ninguém sabia de onde surgiram, né? Ninguém sabia. Então ele questionava a Igreja Católica, ele questionava os dogmas da Igreja Católica, né? Ele chegou a questionar, é o primeiro cara que começa a pensar sobre essas histórias contadas na Bíblia, né? Tipo a virgindade de Maria, né? Ele questiona no livro como uma mulher virgem vai dar à luz a um homem, né? Tá? Ele não acredita nessa parte mística, tá? Ele acredita no que ele vê, né? Então ele já é um homem moderno no século XV, né? Com fortes influências já protestantes, né? Que é o período ali que vai surgir o protestantismo, né? E questionando sobre a liberdade de questionar, né? Muitas vezes eu falo com meus alunos, né? Sou professor de história e de filosofia, né? Eu falo com meus alunos, você já se questionou sobre a existência de Deus? Será que Jesus existiu de verdade? Você já se questionou sobre isso? As pessoas, claro que não, por quê? Tá louco? Né? Por que a gente não questiona sobre se Jesus existiu ou não? Se Maria era virgem e teve um filho, por que ela teve um filho? Como? De que forma? Foi o Espírito Santo? Beleza? Tá? Porque a gente vem de um período histórico, tá, onde as pessoas que questionavam isso eram assassinadas, né, eram mortas, né, na fogueira. Então a gente a nossa religião, né, a cristã, a católica, né, ela nos proibiu, né, de questionar isso, né? Então,
Isso é uma censura, isso também é uma ditadura religiosa, na minha opinião, tá? É muito interessante como ela faz, né, esse cerceamento na cabeça das pessoas, né, tá? Estamos livres, né? Devemos acreditar em Deus, devemos acreditar em Jesus. Jesus existiu, cada um tem esse conceito dentro de si, né? Cada um tem que acreditar no que quer acreditar, tá? Certo? Eu não duvido de Deus, eu não duvido da existência de Jesus, até como historiador, eu não tenho provas da existência dele, porque não existem provas, né? Não existem provas da existência de Jesus, né? Existe a Bíblia, existem essas coisas escritas, né? A própria Bíblia é um livro ficcional, né? É um livro de ficção, né? É um livro que conta histórias fantásticas, né? Ela conta a história do Evangelho Antigo, de pessoas que, na Babilônia, por exemplo, de 2 profetas, ou 3, não me lembro, que 2 eu acho, que foram colocados dentro de uma fornalha, né? E não queimaram, né? Porque a fé deles era muito grande, beleza? Tudo isso aí pode ser dito assim, não, mas isso aí é só um jeito de passar uma mensagem, né, da fé, coisa e tal. A história que está contada é uma história que tende a parecer uma história real, não é uma parábola, né? Não é uma coisa assim, tipo, isso aqui só é simbólico e tal. Não, não vejo assim, tá? É claro que a Bíblia também é importante em termos históricos, né? Ela relata muitos povos antigos, muitas guerras, muitos reis, muitas coisas que realmente aconteceram, né, pessoal? Estava ali que aconteceram, né? Mas há de se questionar muita coisa, né, pessoal? A gente tem que questionar, tá? Não quero que vocês percam a fé de vocês, não é essa a questão, tá? A gente tem que começar a tudo que for estranho, tá? A gente investigar, a gente questionar, né? A gente não aceitar assim as coisas, né? E é para isso que nós temos que nos preparar. Hoje a gente tem, no Brasil, pessoal, a gente tem mais de 300 sentimentos religiosos. Você sabe o que é isso? Mais ou menos quer dizer o seguinte, que existem mais de 300 religiões no Brasil. Eu falo sentimentos religiosos porque nem todas as instituições são religiões, né? Tá? Que tem que ter aqueles 5 pilares para ser uma religião, coisa e tal, tá? Né? Um dos pilares, por exemplo, é o livro sagrado, como a Bíblia, por exemplo, né? Os dogmas, né? Então, nem todos têm essas coisas, né? Mas são sentimentos religiosos, né? O Brasil, em 1536, mais ou menos, quando chegam os primeiros contatos com os africanos, portugueses, com os indígenas, etc., é criada uma religião lá no Nordeste, né, que se chama Catimbó Jurema, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Depois virou Jurema, né? Mas o Catimbó Jurema, tá? Era aquela mistura, que alguns dizem que era a mistura dos portugueses, do catolicismo português, com as folhas indígenas, né? Com a pagelança indígena, né? Depois surge, outros dizem que é também a mistura dos negros africanos com os indígenas, também tem essa mistura religiosa, né? A gente tem a Umbanda que é isso aí, né? Depois, né? Que é essa mistura, né? De tudo, né? A Umbanda se diz brasileira por ser ameríndia, a misturar os ameríndios, né? Com os portugueses que vieram para cá, os europeus, né? Com os negros, né, com os africanos que vieram para cá, certo? Então, essa é uma mistura, né? Mas sempre existiu, nós temos o Catimbó Jurema, o Jurema, nós temos o Santo Daime, por exemplo, que se utiliza desse chá que eu falei agora há pouco para vocês, que a mistura é o Mariri e a Chacrona, que é o cipó, né? É o cipó com a folha, né? Então são macerados durante aí alguns dias, algumas noites, e se transforma nesse ayahuasca que a gente bebe, né? Nesse chá que a gente toma, né? Tem outras fontes religiosas também dentro desse conceito lá na Amazônia, né?
Nós temos o Espiritismo, né? Espiritismo kardecista, nós temos a Umbanda, nós temos a Quimbanda, nós temos o Candomblé, nós temos a Nação, né? Nós temos diversas religiões evangélicas, né? Cada dia surge uma igreja nova, com um nome novo, né? A igreja católica, a igreja ortodoxa, né? O judaísmo, né? Dentro do Brasil nós temos muitas populações, muitos grupos, né, de judeus que se encontram, que continuam a sua religiosidade aqui, né? E é muito interessante, né, essas religiões que os caras não têm, eles não têm um país, né? Eles não têm uma região geográfica, né? Que sofreram uma diáspora, né? O povo mais perseguido do mundo, pessoal, foi os judeus, tá? Os judeus foram perseguidos, escravizados no Egito, né? Depois eles foram escravizados pela Babilônia, né? E depois, né, um pouco antes de Cristo, eles foram espalhados pelo mundo, acabaram com o país deles, né? E sofreram aquela grande diáspora causada pelo Império Romano. Diáspora é quando você espalha um país inteiro pelo mundo, como fizeram com os escravos na África, né? 15 milhões de pessoas, mais ou menos, alguns falam menos ou mais, tá? Sofreram uma diáspora, ou seja, foram espalhados ao longo da América do Sul, América Central, América do Norte, né? Países europeus também, tá? Então, como escravos, né? Então, essa diáspora, eles sofrem, então, aí, pouco antes de Cristo, né? Se não me engano, 200 antes de Cristo, ou pouco 100 antes de Cristo, agora eu não lembro. Tá? Sofreram essa diáspora, né? E nunca mais se transformaram de novo, nunca mais vieram para a sua terra sagrada, né? Para Canaã, né? E então eles se espalham pelo mundo, né? Mas continuam mantendo a sua religiosidade, continuam lendo a sua Torá, continuam falando a sua língua, né? Fazendo as suas... claro que eles foram perseguidos durante a Idade Média pelos cristãos, foram proibidos de exercer a sua religiosidade, mas mesmo assim tiveram resistência e se mantiveram, né? É muito interessante, né, sobre o povo judeu. E outro povo muito parecido com isso é o povo cigano, né, pessoal? O povo cigano nunca se soube, dizem que há 4.000 anos eles vieram da Índia, né? E começaram a caminhar em direção à Europa, chegando por aí, né? E eles até hoje falam a língua deles, mantêm a tradição, as tradições deles, né? Se casam só entre si, né? Fazem os mesmos tipos de rituais, né? Até hoje, né? Então, assim, é interessante a fé, né? A fé não depende de um grupo que está próximo, dentro de um mesmo território, né? A fé é uma coisa que ela pode manter um povo, mesmo estando cada um em um país, né? Unido e ser ali uma comunidade, né? Eles estarem juntos, né? Sem estarem fisicamente juntos, mas unidos pela fé, né? A fé que também pode causar essa união, mas que também está o fanatismo religioso, né, que a gente está vendo aí, está causando a desunião também, a guerra, né? Exemplo, Israel e Palestina, né? Hoje mesmo, acho que explodiram algumas bombas em Israel, né? Um território palestino ali, né? Num bairro, né? Que se diz palestino. Então, é muito interessante, pessoal, tá? Que existem várias coisas, né, que desvirtuam o Deus que cada um de nós tem, né? É muito interessante isso. Né, Gui? Manda a tua mensagem aí, Gui. Fala alguma coisa para nós. Estou aguardando aqui, vou dar mais um tempinho, galera, e vou cair fora da boca aqui, né? Acho que já estou tomando demais tempo de vocês. É que eu gosto de ficar aqui. Então, assim, ó, hoje eu li aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, comentei sobre o pastor Caio Fábio, né? A intenção era falar da riqueza, né? Falar da riqueza, né? Nós
segundo o evangelho aqui, do kardecista, né? Não adianta você distribuir a riqueza do mundo em partes iguais para todos, porque nem todos, tá? Porque isso não vai gerar uma igualdade social, tá? Porque as pessoas não são iguais, elas não administram iguais as coisas, né? Elas não têm a inteligência, né? Os conhecimentos e qualidades morais iguais, né? Então, tudo isso pode ser desfeito, né? Aqui diz de novo, vamos lá. Porque não são igualmente ricos todos os homens. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, né? Nem sóbrios e previdentes para conservar, né? E, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e suficiente. E, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que é admitido desde ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Essa é a explicação, então, do Espiritismo, né, de por que não existe igualdade, né? Eu acho que igualdade nunca vai existir porque ninguém é igual a ninguém, graças a Deus. Não é verdade? Graças a Deus ninguém é igual a ninguém. Certo, pessoal? Grande abraço a todos aí, muito obrigado pela presença, tá? Fiquem com Deus, valeu aí, tá certo?